Antes de pensar em desistir, lembre-se do motivo pelo qual você começou. É uma frase muito conhecida, muito comum, mas que revela uma grande verdade que nós precisamos entender. Porque às vezes, no processo, a gente pensa em desistir por falta de resultado. Quando o nosso cérebro associa valor a resultado, a gente começa a desanimar, a gente começa a se comparar, e quando a gente não tem aquele resultado, a gente se sente menor. Mas não deve ser assim. Lembre-se do motivo pelo qual você começou. Talvez não foi pelo resultado em si, mas sim pela obediência a um propósito que Deus te entregou. Quando você se move pela obediência ao propósito de Deus, você não desanima durante o processo, você não desanima no deserto, você não baixa a cabeça, você continua avançando apesar dos resultados. Eu não estou falando que resultado não é importante, todo mundo quer vencer, todo mundo quer ter resultado, todo mundo quer ver os frutos de suas ações, todo mundo quer ver o fruto daquilo que está plantando. Mas às vezes quando você mantém o teu foco em algo que é errado, você acaba desacelerando antes do tempo. Aí daqui a pouco você começa a ficar ansioso, se comparar com outras pessoas, daqui a pouco você começa a olhar para a vida de outras pessoas que chegaram, e daqui a pouco você se sente menor. Mas você precisa entender uma coisa, que porque o outro está vencendo, não diminui o valor que Deus colocou dentro de você. Você precisa entender que o teu valor, ele não está associado no resultado em si, mas sim na pessoa que você escolhe se tornar no processo. Você precisa entender que o mais importante para Deus não é as vitórias que você tem, mas sim quem você se torna no processo. Antes de Deus entregar grandes vitórias, primeiro Ele prepara a pessoa para receber. Porque durante o processo, durante as lutas e adversidades, uma nova identidade é desbloqueada em você. Uma identidade que Deus já sabia que você tinha. Uma força que Deus já sabia que você tinha, mas que só é revelado na luta, no processo. O teu valor não está nos resultados em si. O teu valor está na palavra que Deus já liberou sobre você antes mesmo da fundação do mundo. Deus, Ele te conhece. Quando você deixa de avançar, quando você deixa de obedecer por falta de resultado, é como você estivesse falando para Deus que o resultado é mais importante do que o propósito. E não, o propósito é mais importante. Quando você obedece pelo propósito, porque Deus te deu essa direção, quando você obedece algo que está relacionado ao sonho e objetivo que Deus colocou no seu coração, você não se perde no processo. Agora, quando o teu foco está no resultado em si, e quando você não tem esse resultado, você acaba desacelerando, você acaba desanimando, você acaba parando. Por isso, essa frase que eu falei no começo do vídeo, ela é muito importante. Lembre-se do motivo pelo qual você começou antes de pensar em desistir. Qual foi o motivo? Talvez você começou a se dedicar porque você percebeu que esse sonho foi Deus que colocou no teu coração. Então você se moveu pela obediência. Mas durante o processo, talvez você deixou de olhar para o propósito, deixou de olhar para aquilo que Deus falou para você, para simplesmente focar no resultado em si. Mas o resultado não define quem você é, tá? O resultado não define quem você é, mas sim é uma consequência de quem você se torna no processo. O mais importante é a identidade que Deus está gerando em você, nessas lutas, nessas adversidades. E você precisa entender que você, a cada luta que enfrenta, está se tornando uma pessoa mais forte. E o resultado em algum momento vai chegar, mas ele não é o mais importante. Tem uma passagem em Mateus que alguns homens chegam diante de Cristo e falam: em teu nome expulsamos demônio, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres. Jesus fala: eu não vos conheço. Por quê? Por que Jesus falou isso? Eles tinham resultado, mas só que não eram conhecidos por Jesus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você será conhecido por Ele, você será reconhecido por Jesus, não é pelos resultados que você tem, mas sim por quem você é. Quem você está se tornando no processo? Você está se tornando uma pessoa que coloca a vontade de Deus em primeiro lugar? E isso leva você a obedecer por propósito? Ou será que você é uma pessoa que está colocando Deus em segundo lugar e o resultado em primeiro? Quando você coloca o resultado em primeiro, associa o seu resultado com valor, quando você não tem o resultado, você não se sente uma pessoa valiosa. Porque você está associando a tua identidade a resultado. Mas a tua identidade não está associada a isso. O resultado é apenas uma consequência, mas não é o todo. A sua identidade é de filho de Deus, é o que foi declarado antes da fundação do mundo. E isso é o mais importante. Não é os resultados que você tem, mas quem você é diante de Deus. Noé, ele seguiu obedecendo a Deus, não viu nenhum resultado.
Ele seguiu a direção de Deus. Ele construiu uma arca por anos, sem aplauso, sem validação, sem resultado visível. Mas ele obedeceu por propósito e não por resultado. E o que aconteceu? Ele continuou. E chegou um momento em que o resultado chegou. Mas se ele tivesse colocado o resultado em primeiro lugar, ele teria desanimado no processo. E teria abandonado. Teria deixado de ouvir a voz de Deus. Teria deixado de obedecer pelo propósito, para ficar preocupado com o resultado. Então ele não colocou o resultado em primeiro lugar, mas sim a obediência à voz de Deus. E chegou um momento em que aquela arca, aquilo que ele estava construindo, aquilo que ele estava se dedicando por anos, chegou um momento em que ele teve resultado de todo aquele esforço, de toda aquela dedicação. Creia, porque se talvez você não chegou, é porque ainda você não está preparado, porque Deus está alinhando coisas ainda que talvez você não percebe. Porque aquilo que você pede para Deus é muito maior do que aquilo que você imagina, tá? Deus, antes de te entregar algo, primeiro Ele te prepara para isso. É justamente o desânimo, quando você baixa a cabeça, que você descobre. Eu estou colocando os meus olhos no foco errado quando você, de repente, percebe que está desanimado. Por que eu estou desanimado? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Eu estou focando só no resultado, mas estou esquecendo de obedecer a voz de Deus. Porque isso é o mais importante do que... Mais importante do que resultado é quem você é diante de Deus. Você é um filho que obedece? Você é um filho que coloca propósito em primeiro lugar ou coloca resultado? E até os ímpios colocam resultado em primeiro lugar. Mas Deus, que Ele coloca, que Ele vê em você, é um coração obediente à voz dEle. Tá? Então, grava essa frase. Quem depende de aplauso para continuar, nunca constrói algo grande. Se você depender de aplauso no processo, você não vai continuar, você vai baixar a cabeça, você vai desanimar mesmo. Mas quando você obedece, apesar de ter aplauso ou não, apesar de críticas ou não, apesar do cansaço ou não, você continua, por quê? Porque algo queima no seu coração, a voz de Deus dizendo para você continuar. Vai, meu filho, vai. Você não sabe o que eu preparei para você, mas continua. Ou seja, você segue porque está obedecendo a voz de Deus e Ele está criando um caráter em você. Um caráter de uma pessoa forte, o caráter de uma pessoa persistente. Acreditar quando tem resultado é muito fácil. Agora, acreditar quando não tem nenhum resultado, aí sim, é aí que se revela a verdadeira fé. A fé genuína, que acredita em Deus, mesmo apesar dos resultados ou não. Se a tua fé depende do resultado em si, você vai se perder no processo, você vai desanimar rápido. Mas se a tua fé depende de Deus estar com você, de você estar obedecendo a voz de Deus, irmão, você nunca vai desistir. Grava essa palavra no seu coração. Guarde isso no seu coração, tá? Mantenha os teus olhos no propósito que Deus colocou no seu coração, não no resultado em si. Resultado é consequência da pessoa que você se torna, mas não é o mais importante. Mas sim, o mais importante é quem você se torna diante de Deus, um filho obediente. Guarde isso no seu coração. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu like. Se você quiser adquirir o meu e-book Luz na Escuridão, que eu falo de inteligência emocional e espiritual, link está aqui na descrição, tá bom? Deus abençoe a sua vida, beijo no seu coração, fiquem todos na paz, fiquem com Deus.